Vou compartilhar na. Acho que vai dar certo. Uhum, beleza. Vê se você consegue compartilhar agora, Lê. É que onde eu tô, onde está o computador, você não consegue me ver, né? Mas. Aham. Não, mas Não. agora vai dar sim. Vou ver aqui, vou aumentar. Aí vê se tá direitinho aí aparecendo. Tá, ele não tá no modo apresentação, tá no PowerPoint. Mas, tá no PDF, mas é isso mesmo? Isso, eu deixei no PDF Ah, mesmo. tá bom, beleza. Tá Aí, bom? quando você quiser também, como eu te falei, a gente tem três microfones aqui, tá bom? Ah, legal. Aí você, Bacana. você quer que eles tirem as dúvidas no final ou pode ser durante? Pode ser durante, o que ficar melhor. Aí, Ju, eu só não sei, porque assim, tem aquelas perguntas, de repente você vai me auxiliando aí, como você está com o microfone, tá bem? Tranquilo, quando você precisar, você me chama, a gente tá aqui, tá bom? Beleza, Pode maravilha. se apresentar novamente se quiser algo que eu não falei e dar início à sua fala, tá bom? Tá, joia. Vou só te. Primeiro, novamente, bom dia a todos, né? Mais uma vez, é sempre um prazer, uma honra. Convite da Juliana eu nunca dispenso, porque essa parceria é muito longeva aí, se Deus quiser. Só vou, Ju, te corrigir que eu sou docente do Sírio-Libanês, né? Do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu ministro alguns cursos lá na área de estimulação cognitiva e na área de empreendedorismo também. Então, pessoal, como a Juliana mencionou, eu sou neuropsicóloga e já trabalho há uns 8 anos com reabilitação neuropsicológica. Só para rapidinho, para quem não conhece, né? Eu gosto de explicar um pouquinho a grosso modo, que é como se fosse uma fisioterapia para o cérebro, né? Então, a reabilitação neuropsicológica, a gente trabalha com várias funções cognitivas que a gente vai falar aqui um pouquinho. E é isso, né, pessoal? Cada vez mais, além dos cuidados com a saúde física, né, a parte cognitiva se mostra muito importante. E eu espero que com a nossa aula aqui hoje sirva de alerta para esses cuidados com a saúde. Para iniciar, gente, assim, né, eu combinei com a Ju que eu queria até entender um pouquinho o perfil de vocês, entender o quanto que vocês estão aí cuidando da memória ou não. Então, eu tenho umas perguntinhas aqui que eu queria saber de vocês para depois a gente começar a aula propriamente dita. Aí eu não sei o que é melhor, se eu leio e aí vocês, a Ju lê, enfim, o que que você acha que essa dinâmica funciona melhor? Lê, eu acho que você pode ler. Beleza. E as pessoas Tá. levantam um braço para cada resposta. Isso, beleza. Ótimo. Então, maravilha. Então, pessoal, vamos lá para a primeira perguntinha aqui. Vocês costumam esquecer onde deixou os objetos, como carteira, celular? Puxa, onde é que está a bolsa? Onde é que eu deixei o celular? Se sim, nossa, isso acontece com frequência, geralmente mais de uma vez por dia. Tem alguém que está nessa primeira aqui? Isso acontece? Levanta o braço aí. Ah, eu vi que duas pessoas levantaram. Beleza. Ah, às vezes isso acontece comigo, mas não é constante. Percebo que acontece em algum momento, cerca de uma vez por semana. Tem alguém nessa aqui? Levanta o braço. Uma, Ah, quatro pessoas. Beleza. Isso não acostuma acontecer comigo, esse tipo de esquecimento. Sou bem organizado, tento deixar em locais específicos da casa os meus objetos. Quem está nessa aqui, levanta o Oh, a maioria, aí boa parte. Muito bom, sete. beleza, muito legal. A próxima. Você costuma ficar com a palavrinha na ponta da língua, aquela palavrinha que não vem? Sabe o que quer dizer, mas simplesmente não vem na hora? Sim, isso acontece com frequência, Letícia, geralmente mais de uma vez por dia. Levanta a mão aí, quem está nessa aqui. Duas pessoas. Duas pessoas, beleza. Às vezes isso acontece, mas não é algo constante. Percebo que acontece em alguns momentos, cerca de uma vez por semana. Tem alguém? Ah, Um, duas, quatro, cinco, sete. né? Comigo, sete. Sete. Beleza. E Depois a da última, pandemia piorou.
Depois da pandemia, Eita, piorou. sim, sim. Boa, Ju. Na pandemia, gente, nós tivemos muito esse problema chamar anomia, que é a palavrinha que a gente quer falar e não vem. Então, na pandemia, isso piorou muito. Por quê, pessoal? Porque a gente ficou recluso, sem interação, sem conversar, sem leitura, sem aquela socialização habitual. Então, isso teve uma queda, né, uma piora. E só para concluir, Ela falou que só passou a acontecer depois da pandemia. ah, tá, beleza. Ah, e a Ótimo. Perfeito. E o último, gente, para ver se tem alguém. Isso não acontece comigo, essa falha de memória. Quando eu quero falar, a palavra vem com facilidade. Alguém está nessa última aqui? Ah, tá. Umas três três pessoas. pessoas. Beleza, maravilha. Ok. Mais uma aqui, ó. Você costuma esquecer o que acabou de ler em uma página de livro ou em uma notícia de jornal? Sim, Letícia, isso acontece com frequência. Ao terminar a página, eu tenho a sensação de que não guardei muitas informações e preciso retomar o trecho. Alguém aqui nessa? Duas. Duas pessoas, beleza. Às vezes ocorre, mas geralmente consigo lembrar da maior parte do que eu li. Sim, Aoba, maioria. legal, maioria. Depende do livro, né? E da Isso, perfeito. Não, e aqui é o último não. Costumo manter focado durante a leitura, consigo reter boa parte das informações. Tem alguém aqui? joia. Tem a Sheila. Joia. Tem uma. Perfeito. Maravilha. Ótimo. O próximo, você acredita que atividades como Sudoku, palavras cruzadas, melhoram a caça-palavra, né? Ajudam a melhorar a memória? Sim, adoro fazer palavras cruzadas, pois percebo que estimulam meu raciocínio, pois preciso buscar informações e recordar nomes, lugares e fatos. Quem está aqui nessa primeira? Então, Duas pessoas. não são três, É. não? Três pessoas. Beleza. Tenho dúvidas, mas acredito que é melhor fazer esse tipo de exercício mental do que não praticar nada. Tem alguém aqui? A maioria, né? Cinco, seis. Seis pessoas, beleza. A última. Não, acho que essas atividades trazem pouco benefício, pois não percebo que melhora a minha memória quando as realizo. Tem alguém aqui? Tem a Sheila. A Sheila. Beleza, maravilha. E a última, daqui a pouquinho eu volto aqui só para fechar essas perguntinhas. A última pergunta: você costuma esquecer o que ia fazer ao se deslocar de um cômodo para o outro? Por exemplo, sai do quarto para ir à cozinha, ao chegar lá, esquece o que foi fazer. Sim, Letícia, isso acontece com frequência e geralmente mais de uma vez por semana. Quem está aqui nessa? Colocou por dia primeiro, Lê. É? Ah, por dia, perdão, por dia, isso mesmo. Uma Perfeito. pessoa. Duas. Duas, ótimo. Duas pessoas. Às vezes ocorre, mas não é constante. Como é que é? A Perla que tá, tem que agendar uma sessão contigo depois do encontro. Eita, meu Deus. Então, ela. Ah, Ai, ai, ai. Às vezes acontece, mas não é algo constante. Percebo que acontece em alguns momentos, cerca de uma vez por semana. Ó, já tem braços levantados aí. é. Uhum. Ok. E a última, não costumo ter esse tipo de Não, essa eu acho esquecimento. que é menos. É a terceira. Eu tava na dúvida. Ah, Desculpa. imagina, não costumo ter esse tipo de esquecimento. Geralmente lembro o que fui fazer ao mudar, né, de um cômodo para o outro. Isso. Ótimo, teve umas. O segundo e o terceiro ficou equilibrado. Quatro, cinco. Perfeito, perfeito. Gente, ó, então rapidamente aqui, é só para a gente já ter uma percepção e realmente aí alguns, né, já tem uma preocupação, uma falha ou outra que acontece. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, a gente chama de uma verificação só de rastreio. Rastreio é uma coisa bem sutil, não é um teste, tá bom, gente? Para a gente saber realmente se vocês têm essas falhas mais acentuadas e outras, a gente tem que aplicar testes. Aqui é só para ter uma percepção. Mas por que que eu trouxe essas perguntinhas também, pessoal? Porque ao longo aqui da aula,
eu vou dar estratégias para cada uma dessas dificuldades aqui. E se faltar alguma coisa, aí vocês me perguntam. Então, onde deixou os objetos? Esquece onde deixa os objetos, a carteira. Lá para o final da aula, eu vou passar uma estratégia muito eficaz, uma estratégia bem prática para vocês usarem no dia a dia de vocês. Ai, Letícia, eu costumo ficar com a palavrinha na ponta da língua. Gente, então é isso que eu falei. A anomia piorou muito depois da pandemia. Só que aqui, ó, porque eu acho que na aula não vai ter, que é isso, eu tive que né, condensar algumas coisas, mas só explicando um pouquinho. Por que que a palavra some, viu, pessoal? Né? Por que que está na ponta da língua e não vem? Primeiro, tem a questão do próprio envelhecimento cerebral, tá bem? A segunda é a que a velocidade de processar as informações vão ficando mais lentificadas. Então, eu quero falar uma palavra, ela demora a vir, porque, né, o processamento nosso mental está lento. Outra coisa, gente, é assim, ativa a amígdala cerebral. O que que é a amígdala cerebral? São as nossas emoções. Então, se eu vi que tem aí, acho que é Sheila, né? Peguei o nome aqui, Sheila. Se a Sheila quer falar uma palavra e não vem, aí a Sheila pode ficar ansiosa, aí é que a palavra some também, porque ativou a amígdala. Então, pessoal, isso acontece com a gente no nosso dia a dia também. E também, só para fechar, devido ao uso não frequente. Então, se eu quero falar, sei lá, né, uma palavra qualquer, se eu não estou falando ela com frequência, some do nosso cérebro, da nossa mente, do vocabulário, tá? Então, isso, pessoal, acontece muito. Tem técnicas e estratégias, eu não sei se der tempo, eu dou aqui alguma estratégia para vocês, porque é isso, eu trago algumas, mas não sei se vai dar tempo a falar de várias estratégias aqui. O que esquece, né, em ler, o que leu no livro, também existem várias estratégias. Algumas vocês até devem utilizar, grifar, usar uma caneta de outra cor para destacar. Agora, gente, o que é legal também, quando vocês leem algo, fazer perguntinhas sobre o que leu. Fazer perguntas é uma excelente estratégia para memorizar o que lê, tá? Ou anotar palavras-chave. Eu li um parágrafo, eu li o jornal, vou anotar palavras-chave que elas vão me ajudar a trazer informação. Gente, então aqui no Sudoku, caça-palavras, palavras cruzadas, eu vi que algumas pessoas utilizam, outras têm dúvidas, né? Então, assim, Sudoku, caça-palavras, palavras cruzadas, não são eficazes para a memória nossa que está falhando. E aí eu vou falar qual é a memória já já, né? Então, o que que é ideal? É leitura, hábito de leitura. Eu vou falar ao longo da aula de 12 fatores protetivos. Essas atividades aqui, Sudoku, elas treinam a memória semântica. Memória semântica a gente só começa a perder depois dos 80. Eu já vou explicar rapidinho o que que é cada uma, mas aí eu mato aqui explicando lá os tipos de memória. Você costuma esquecer o que é fazer de um cômodo para o outro, no final da aula eu vou trazer uma técnica, tá bem? Então vamos lá para a aula, já deu para a gente ter uma percepção aqui um pouquinho, e eu já vi que vai ter gente aí que depois vai precisar marcar comigo mesmo para a gente fazer esse trabalho preventivo. Então, gente, né, o que é a memória, né? Às vezes a gente pergunta, você tem problema de memória? Ah, Letícia, eu tenho. É muito vago. Por quê, gente? Memória é uma habilidade incrível, fantástica de aprender e recordar informações sobre o mundo ao nosso redor, né? Das nossas próprias experiências e, consequentemente, a gente desfrutar quem eu sou, né? Que eu sei da vida, o que eu conheço. Também é uma habilidade que a gente adquire, armazena informações, evoca. Evocar é falar. Então, se eu peço para alguém falar algo, ela vai evocar, vai falar a palavra. A memória não é uma única habilidade, ela é uma função complexa. São vários subsistemas. Então, pessoal, é só para dizer, quando alguém fala que de fato tem falha de memória, não diz nada, é vago. Por quê? Porque existem vários tipos de memória que a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Na aula, não vai dar tempo falar todos os tipos de memória. Tá? Então, eu trouxe mais as principais que a gente usa no dia a dia. Quais são os tipos de memória, gente? Memória declarativa semântica. O que que é memória semântica, pessoal? É o nosso conhecimento do mundo. Tudo que eu sei de normas, regras, qual a capital de tal lugar,
Qual a cor da blusa que um de vocês estão usando? Eu estou vendo que tem um pessoal com blusa branca, né? A cor branca. Então, eu já sei a cor. Isso está estocado na minha memória. Então, pessoal, o Sudoku, palavras cruzadas, caça-palavras, treina essa memória semântica. Só que veja, eu acabei de dizer, a gente só perde ela a partir dos 80 anos, tá? Então, assim, se eu nunca fiz Sudoku ou palavras cruzadas, faça. Mas a partir do momento que eu aprendi, para de fazer. Por quê? Porque o cérebro só vai melhorar com novidades, tá bem? Então, Sudoku essa não é uma boa estratégia para estimular a memória. O que que é bom? É estimularmos a memória declarativa episódica. O que que é memória episódica, gente? Então, hoje, né, vocês estão aqui comigo, 17 de outubro. É um episódio, é um momento presente. Então, tem a ver com eventos, eventos que eu estava pessoalmente aqui. Então, por exemplo, que dia é hoje, o que eu fiz ontem, isso que é a memória episódica. A memória episódica, a gente começa a perdê-la, pessoal, a partir dos 30 anos, tá? Veja, semântica a partir dos 80, episódica a partir dos 30. Então, todos nós aqui, eu acredito que todo mundo aqui, né, é 30 mais, enfim, então a gente já está tendo prejuízo da memória episódica. Por isso que eu vou falar dos 12 fatores protetivos, mas, novamente, uma estratégia é manter hábito de leitura e escrita para estimularmos a memória episódica, tá bom? E só assim, memória declarativa, gente, é tudo que a gente tem consciência, tá? Então, a gente está aqui numa aula, vocês estão prestando atenção, estão tendo consciência que é uma aula de, né, de estímulo da memória, enfim. Memória não declarativa é tudo que já automatizou. Então, o que que é isso? Se eu já aprendi a andar de bicicleta ou dirigir, é não declarativa, já está no automático. Eu entro no carro, eu já sei o que eu preciso fazer, não preciso pensar, vou fazer isso ou aquilo, já é automático. O que que seria a memória de procedimento, pessoal? É isso, quando a gente aprende uma habilidade, depois que aprende, a gente não apaga mais. Por isso, gente, que muitas pessoas que têm alterações cognitivas, como quadros de demência, essas memórias aqui não declarativas estão preservadas. Por quê? Porque quando elas estavam saudáveis cognitivamente, né, era memória declarativa. Elas tinham consciência, elas aprenderam. Depois que aprendeu, estocou no cérebro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês. Eu atendo adultos e idosos. Eu atendo idosos com quadros de demência. Às vezes a pessoa está num quadro de demência avançado, mas como ela sempre tocou piano, por exemplo, ela consegue continuar tocando, porque essa memória está lá estocada, não apaga, tá? Pode falar aí a pergunta, Ju. Letícia, bom dia. Bom Sobre a dia. memória de procedimento, ela tem alguma data que ela para de acontecer? Por exemplo, se eu quiser estudar violino, como ela está tocando ali, aos 60 anos, eu vou conseguir ter o mesmo desempenho dos 30? Como você se chama? Sheila. Ah, é a Sheila. Maravilha. Sheila, o seu nome já memorizei aqui, Sheila. Sheila é assim. Então, né, o que a gente aprende lá com 30, com 60 vai, né, e vai melhorar. Se você nunca tocou, Sheila, é possível sim melhorar essa habilidade. Por quê? Porque você já tem uma memória não declarativa estocada de experiências ao longo da vida. Se você começar aos 60, talvez o seu desempenho possa ser um pouquinho inferior, talvez, tá? Do que a pessoa que aos 30 iniciou. Então, assim, o que a gente percebe, gente, que nunca é tarde. Quer tocar violino aos 60, aos 70? É possível. Como eu disse lá atrás, talvez, Sheila, o desempenho não seja igual por conta da velocidade do cérebro, que está um pouquinho mais lentificada. Se você pode, né, supondo que você possa ser uma pessoa mais ansiosa, se cobre, então talvez você possa não armazenar tanto ali o aprendizado. Mas, assim, o que eu posso dizer, Sheila, que é muito possível, não sei se seria igual 30 com 60, mas é possível sim. Treino, habilidade. Por isso, gente, que assim, ó, memória, quanto mais usarmos, quanto mais exercitarmos, mais ela vai ficando aprimorada, né? E o contrário também é verdade. Se eu nunca faço o estímulo de memória, vai cair o meu desempenho. Mas pode falar, Sheila, não sei se ficou claro. Ficou claro, obrigada. Obrigada a você.
Gente, o que que é a memória Prime, né? Também está estocada um aprendizado no nosso cérebro. Então, memória Prime é toda uma experiência que eu já adquiri. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. Se eu falar para vocês da cor amarela, né? Pense na cor amarela. E aí eu pergunto para um membro de vocês, falo, gente, me fale uma fruta que tem a cor amarela. Rapidamente vocês vão trazer banana, por exemplo, melão. Então, memória Prime é tudo que eu já aprendi, ficou estocado. Se faltar palavras, a gente consegue trazer. Por quê? Porque eu já aprendi. Igual no exemplo aqui, ó, tá escrito profê e tá faltando duas palavrinhas no final. Mas como eu já aprendi como se escreve professor, rapidamente eu sei que tá escrito aqui é professor. Por exemplo, se eu pego um jornal e o jornal ele tá faltando algumas letras ali, algumas palavrinhas. Como eu já aprendi determinadas palavras, eu consigo ler o jornal, porque já está estocado na minha memória, ali da memória semântica, na minha memória Prime. Pode falar aí quem tem outra pergunta. Bom dia, eu sou Bom dia, quem... sou qual o seu Germana. nome? Germana. Germana. Bom dia. Em Bom relação dia. à memória episódica, eu tenho percebido que comigo, quando o episódio é muito traumático, eu posteriormente, algum tempo depois, eu me lembro que aconteceu, porém eu não me lembro de pormenores. Isso é normal? Sim, Germana, isso é normal. Por quê? Porque, gente, o que acontece? Eventos traumáticos, situações positivas ou negativas, grava no nosso cérebro, sabe, gente? Só que aí, Germana, é assim, às vezes o cérebro também, ele até nos ajuda a não trazer tantas, né? Então, se é um evento traumático, você traz algumas informações, outras apagam, talvez por um bloqueio do seu cérebro, ou até da sua mente que você nem teve consciência. Às vezes a gente apaga um evento muito traumático, a gente pega algumas informações, mas isso é normal, não é um problema. Só que é isso, igual, por exemplo, se eu perguntar aqui para todos vocês, o que vocês estavam fazendo no 11 de setembro de 2001, né, daquele atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Muitos podem saber o que estavam fazendo ou onde estavam. Por quê? Porque foi um evento muito traumático, terrível. Então, assim, tudo que é muito traumático, na verdade é assim, gente, o cérebro ele vai guardar sempre algo que é muito bom, muito positivo, ou algo que é muito negativo. Então, a nossa memória emocional, ela apaga muito pouco. A gente tem ela muito preservada. Por isso, Germana, que é muito normal você lembrar de alguns eventos desse trauma e outras informações se apagarem. Apagou por quê? Teria que entender. Apagou porque o cérebro quis apagar, porque você tem dificuldade de falar desse evento traumático, mas só para dizer que é algo bem normal. Tá tudo certo. Continuando, pessoal. Obrigada. Imagina, nós estamos usando aqui hoje várias dessas memórias, tá? Memória de trabalho, é essa memória de curta duração. Então, eu estou aqui passando algumas informações para vocês, vocês estão guardando algumas informações na memória de trabalho. A memória de trabalho, gente, a gente usa muito no nosso dia a dia. Ah, eu preciso fazer um relatório, eu preciso mandar um e-mail para alguém, eu preciso organizar aqui na minha mente o que eu vou escrever. Entretanto, pessoal, ela é limitada, tá? Então, vocês devem ter a sensação, quando vocês estão trabalhando, nossa, meu cérebro está cansado, não está entrando mais nenhuma informação. Por quê? Porque sobrecarregou. E aí precisa de uma pausa para depois retomar ao que precisa, ao que vocês estavam fazendo. Hoje, gente, nós vivemos uma sobrecarga cognitiva do cérebro. Por isso que essa memória de trabalho também está sendo mega sobrecarregada, porque a gente tem muitas demandas, exigências, muitas questões aí para fazer, vai ficando sobrecarregada. A memória prospectiva é a memória do futuro. Vocês estão aqui comigo hoje na aula e depois vocês, né, podem estar pensando, depois da aula aqui da Letícia, eu preciso ligar para fulano, eu preciso agendar uma consulta. Então, memória prospectiva é tudo que eu vou fazer no futuro. E é uma que falha muito. Por isso, gente, que vocês estão vendo aqui na imagem. A gente tem que usar um calendário. Se eu vou no médico daqui 20 dias,
eu preciso pôr no calendário, porque eu vou esquecer. Então, assim, a memória prospectiva, a gente precisa utilizar auxílios externos. O que que é auxílio externo? Agenda, celular, pôr um alarme, um lembrete, usar a caneta para escrever alguma informação. Então, essa tende a falhar em várias idades, né? Também começando ali a partir dos 30. Lembrando, gente, também, né, que é assim, não dá para a gente, cada pessoa a gente vê de forma individualizada essa questão da memória. Tem pessoas que vão ter prejuízos mais específicos em um tipo de memória e tem outras que estão em outros. Por isso, pessoal, que acontece? A gente recomenda, se, né, tem algum de vocês que estão um pouquinho preocupados com a memória ou um familiar, a gente sempre orienta a fazer uma avaliação neuropsicológica, que são vários testes neuropsicológicos para ver como é que estão várias funções do cérebro de vocês. O que está preservado, o que não está legal. A avaliação neuropsicológica faz toda essa checagem cerebral, tá bom? Então, gente, aqui é só para vocês saberem que o cérebro, que a memória, existem vários tipos. Eu trouxe algumas, mas existem muito mais. Só que essas são as que a gente usa com maior frequência no nosso dia a dia. E quais são os estágios da memória, gente, né? Quando, novamente, usando aquela perguntinha, ai, Letícia, eu estou esquecida. Mas às vezes, gente, não é memória o problema, tá? O problema está aqui, ó, na atenção. Qual que é o primeiro estágio da memória? É a atenção. Então, se vocês não estiverem atentos aqui na minha aula, vocês não vão lembrar de algumas informações, tá? Então, vocês precisam estar atentos, vocês vão codificar. O que é codificar? A Letícia está falando muita coisa, eu vou juntando como se fosse um quebra-cabeça. Ela está falando umas informações, essas informações vão chegando na minha memória e eu vou juntando elas. Aí eu armazeno as informações que a Letícia está falando e vamos imaginar que eu peça para a Germana falar alguma coisa que eu disse na aula. Aí a Germana vai evocar, ela vai falar aquilo que eu estou perguntando. Então, gente, só para dizer assim, que muitas vezes repetindo, a gente repete para gravar mais. Às vezes, as queixas de memória não são memória, são falhas de atenção. E às vezes também a ansiedade anda junto com a atenção. Então, pessoas ansiosas também têm muita dificuldade de atenção e, consequentemente, não vai armazenar informações, tá bom? Então, é assim que funcionam os estágios da memória. Opa, passou aqui. E aí, pessoal, também, né, já que nós estamos aqui também fazendo uma orientação, né, do envelhecimento cognitivo, então aqui eu trouxe algumas informações do envelhecimento saudável. O que que é esperado? Então, pegando o gancho, viu, Germana, da sua pergunta. Ai, Letícia, é normal isso? Não é normal? Então, quais são as mudanças cognitivas ao longo do nosso envelhecimento saudável, tá? Então, com o passar da idade, gente, nós temos uma melhora no nosso vocabulário, na nomeação. Nomeação é dizer o nome das coisas. Eu vou nomear. Então, de novo, isso aqui é o quê? É uma caneta. Isso aqui é o quê? É uma caneca. Eu vou nomear. Isso melhora. E a memória semântica, que eu acabei de falar que só perde depois dos 80. Mas com o envelhecimento normal, nós temos uma piora, pessoal, da função executiva. O que é função executiva? Tem a ver com organização, planejamento, qual estratégia eu vou fazer para resolver esse problema, ter iniciativa. Então, hoje aqui vocês utilizaram as funções executivas, vocês se planejaram, se organizaram para estar aqui nesse horário, tá? Então, a função executiva, gente, é como se fosse o maestro do cérebro. Ela está bem aqui, ó, nessa parte frontal. Então, quando dá problema nessa parte aqui, né, frontal, na função executiva, a pessoa começa a ter muitos problemas aí na vida prática dela. Então, a gente tem uma piora da velocidade de processar as informações, como eu disse. Eu quero falar a palavrinha, ela demora para vir. A memória episódica, né, a gente já falou, a partir dos 30 anos. E essa memória de trabalho que eu comentei, que ela vai ficando mais limitada, tá bom? E quando que esquecer, gente, é um problema. Quando que eu começo, né, que eu preciso começar a me preocupar mais? É quando passa a ocorrer o problema de memória com uma frequência
maior, né? Ficou meio redundante aqui, a ponto de interferir na rotina da pessoa. Então, é quando a pessoa perde funcionalidade. O que é funcionalidade? Ela não tem mais autonomia, independência para fazer as coisas. Então, por exemplo, fazer uma compra na internet, ir no supermercado, gerenciar questões bancárias, então, a pessoa vai perdendo essa funcionalidade. Por exemplo, a pessoa pergunta a mesma informação várias vezes, tipo 5 vezes, mesmo ela estando atenta, né, anteriormente. Então, gente, quando que é um problema? Quando a frequência e a intensidade é muito grande. Frequência 5 vezes por dia. Intensidade de 0 a 10. Quanto você está esquecido? 10. Então, isso começa a ser um problema, tá? Lembrando, pessoal, que, novamente, todos aqui temos falhas de memória, falhas de atenção, por conta da rotina, trabalho, vida familiar. É normal, viu, gente? É normal. O problema é se essas falhas estão sendo mais recorrentes, tá? Aí vale a gente buscar ajuda, e acho que é o próximo aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui também, gente, é assim, que eu gosto também de trazer um pouquinho, eu sei que tá, não sei se está muito técnico, mas eu gosto só de explicar um pouquinho, né, para vocês entenderem essa questão do envelhecimento também normal e patológico. Então, como é que funciona, né? Nós temos aqui a nossa memória que está normal para a idade e escolaridade. Aí vem depois da memória normal o declínio cognitivo subjetivo. O que que é isso, pessoal? É assim, vamos pensar, é que eu estou só com a Sheila e a Germana, que eu anotei aqui os nomes, né? Mas vamos pensar que a Sheila, ela começa a perceber que a memória dela não está legal. Então, o declínio subjetivo é uma percepção que a pessoa tem. Então, vamos imaginar que a Sheila vai fazer lá a avaliação neuropsicológica. E aí, Sheila, nos testes não deram nenhum problema. Então, esse declínio cognitivo subjetivo, nos testes, não vai aparecer nenhum problema. Então, aqui é só uma autopercepção que você está vendo que sua memória não está legal. Mas, né, aqui na parte do cérebro está ok, tá? Agora, o que que é o comprometimento cognitivo leve? Aqui já muda de história. Aqui, vou pegar seu exemplo, viu, Sheila? Só para, supondo aqui, tá? Então, assim, vamos imaginar que aqui agora a Sheila, além dela perceber que a memória não está legal, ela foi fazer a avaliação neuropsicológica e mostrou que agora está aparecendo uns problemas cognitivos. Então, aqui, a memória da Sheila não está mais normal para a idade e escolaridade. Por exemplo, a Sheila fala para mim, ai, Letícia, eu estou esquecendo tal coisa. Eu vou falar, ó, Sheila, isso aí já não é mais normal para a idade e escolaridade, ou seja, você não poderia estar esquecendo isso, e está esquecendo. Então, aqui já é um sinal de alerta que precisa tratar. Não que aqui não seja, tá? Na verdade, gente, tratar, cuidar da memória é aqui quando a gente está saudável, que é o que não nos procuram, né? Eu que trabalho com reabilitação há muito tempo, as pessoas procuram só o tratamento quando estão nessa fase aqui ou já num quadro de demência. Mas o ideal é a gente cuidar aqui quando está saudável. Por quê? Porque a gente consegue frear uma piora, fazer um trabalho preventivo. Então, gente, aqui no comprometimento cognitivo leve é um estágio anterior aos quadros demenciais. Então, quando a pessoa está nesse quadro, existe uma probabilidade de avançar para um quadro de demência. Existe uma probabilidade. Eu não estou afirmando que vai evoluir para um quadro de demência. Atualmente, pessoal, eu atendo várias pessoas, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, que estão com comprometimento cognitivo leve. Então, nós estamos fazendo um trabalho para que, se vier um quadro, a gente consiga frear. Mas aí não vai dar tempo aqui. Mas é caso a caso, existem alguns casos que podem evoluir e outros que não. Muitos casos que eu atendo, a gente está conseguindo estabilizar, né, frear a piora, tá? Mas é aqui que funciona. Então, nós temos o envelhecimento normal aqui na curva, e aí
Depois a gente começa a ter uma perda da independência, da vida diária, e vem o envelhecimento patológico, quando essa curva cai muito. Então, aqui é só para vocês terem um pouquinho de percepção. Joia. Qual Ah, rapidinho. Tem alguém com alguma dúvida? Tá Ah, tranquilo? é isso, Ju. Pessoal, tá tudo, tá beleza, tá muito rápido, tá dando para pegar as informações. Não, Então, tá joia. beleza? Tranquilo, Lê, pode seguir. Então, gente, qual profissional que preciso buscar ajuda, buscar uma orientação? É recomendado, né, que a pessoa busque ou um neurologista ou um geriatra, lembrando que geriatra, né, Ju pode me corrigir, mas é recomendado que a partir dos 40 a gente já possa estar passando. Eu mesma já passo com o geriatra, porque eu quero ter um envelhecimento bem-sucedido. Então, pelo menos o médico que eu trabalho, ele fala, ó, Letícia, a partir dos 40, porque, gente, o geriatra é um clínico geral, né, do maduro, né, do longevo, ou passar com um psiquiatra. Passa com um desses profissionais, e aí, dependendo do que o médico falar, é interessante fazer a avaliação neuropsicológica que eu mencionei. É feito com uma neuropsicóloga, são vários testes, e daí vai ver como é que está toda a parte do cérebro, né? Então, vocês estão vendo aqui, gente, nesse slide, o cérebro, aí essa avaliação vai mostrar em que área específica está preservada e qual área que está comprometida que aí precisa tratar, tá? E dependendo do resultado da avaliação, vai para o tratamento de reabilitação neuropsicológica, que é o trabalho que eu faço. Então, a avaliação é o diagnóstico e a reabilitação é o tratamento, tá? Lembrando assim, que às vezes pode dar na avaliação que está tudo ok, tudo preservado no cérebro, mas aí a gente recomenda fazer a reab como preventivo, né? Brasileiro, latino, não tem muito essa ideia da prevenção, como eu disse há pouco, só procura quando tem um problema. Então, gente, aqui que é recomendado, tá? Buscar ajuda. O médico, pessoal, lá no consultório, ele também pode fazer alguns testes de rastreio. Igual eu comecei com vocês aqui no início, o médico vai fazer um teste ali ou outro de rastreio já para ter uma percepção. E dependendo do resultado, ele vai mandar fazer, né, vai orientar para fazer a avaliação neuropsicológica. Então, gente, olha que interessante aqui, né? Olha que coisa. Quais são os 12 fatores de risco que são modificáveis para a demência? Então, olha para vocês verem, gente, se a gente pudesse cuidar disso aqui, a gente pode até prevenir ou modificar uma possibilidade de demência. De novo, caso a caso. Às vezes não dá para evitar um caso ali, mas assim, aqui a gente já sabe, os artigos mostram que esses fatores, se cuidados, né, é possível modificar. Então, assim, a gente sabe que pessoas que têm menor escolaridade têm uma chance aumentada para desenvolver um quadro de demência. Perda auditiva, então, ai, Letícia, qual que é um primeiro sinal de que não está legal? Às vezes é a perda auditiva. Às vezes. Por isso que assim, viu, gente? Eu estou aqui às vezes, talvez. Que é isso, caso a caso. Eu gosto de frisar. Mas perda auditiva precisa checar. O que que acontece? Eu tenho alguns pacientes que não querem usar aparelho auditivo. Então, a gente sabe que vai piorar muito rápido aí a memória, tá? Então, se a gente usa aparelho, se a pessoa tem indicação para aparelho, né, aparelho auditivo, pode frear um possível quadro aí de demência, por exemplo, né? Se eu controlo pressão, né? Então, se eu consigo controlar com alimentação, medicação, é possível também, né, modificar, controlar a obesidade, tabagismo, então parar de fumar, depressão. Ó, gente, aqui na depressão, vou abrir um parêntese, depressão, né? Às vezes a pessoa busca o tratamento de reab e é difícil saber o que veio primeiro, a depressão que ocasionou o problema de memória ou foi o problema de memória que daí ocasionou a depressão. Por isso que é importante investigar. Mas nós sabemos que quadros depressivos a pessoa vai ter problemas de memória, e, de novo, problemas de memória não dá para dizer que é um quadro de demência, mas pessoas que têm depressão, passa por ansiedade, estresse, ela vai ter uma piora aí da atenção, da memória, da função executiva, tá bem? Ó, na pandemia, né, nós tivemos isolamento social, mas
fora a pandemia, gente, pessoas que são muito, que moram só, que não socializa, é um fator grande de risco para problemas de memória, falta de atividade física, né? A Juliana até aplicou aí um questionário, né? Eu vi que algumas pessoas praticam, outras que nem tanto, então precisa fazer atividade física, porque é um fator protetivo para o cérebro, controlar diabetes, então ingestão excessiva de álcool vai dar problemas de memória. E olha, gente, que coisa triste, né? A poluição do ar também já mostra que vai repercutir negativamente na memória, né? Então, eu estou aqui em São Paulo, não sei como é Brasília aí, da questão de poluição do ar, mas infelizmente, poluição do ar também já é um fator de risco para problemas de memória. E traumatismo crânioencefálico, que a pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça. Então, gente, só para fechar, esses 12 fatores, se tratar, se cuidar, é possível modificar, viu? Modificar para não ter um quadro aí de demência, né? Ou então, pelo menos, retardar um quadro, sabe? Então, isso é bem importante. E o interessante, Dúvidas? né, Oi, Lê, só Ju? comentar que o interessante é que entre esses 12 fatores de risco, eles são para saúde física, para saúde mental, Pois é, saúde cognitiva, né? Então, se a gente evita fumar, né, evita obesidade, evita, claro, ali, e socializa, a socialização cada vez mais. O exercício físico e a socialização são fatores de proteção para a vida toda, né? E é verdade. isso, ao mesmo tempo, a ingestão excessiva de álcool. Agora a gente teve a notícia do metanol e algumas pessoas surtando, assim, sem conseguir beber, né? Falou, olha, fica atento aí, pode ser traço de alcoolismo. As pessoas passando mal com a notícia de que não pode beber, tem algo por trás. E a questão também da escolaridade, né? De se manter aberto a aprender, claro, a gente já sabia, Isso. mas é só Uhum. mesmo para reforçar que são fatores também importantes para envelhecer bem em vários aspectos, né? Em várias esferas. Perfeito, Ju, isso mesmo, exatamente. Por isso, pessoal, né, depois da aula aí desse trabalho da Ju, vamos cuidar, né? Vamos ter aí essa questão da prevenção também, que é super importante. E, gente, só rapidamente também, que essa é uma pergunta que sempre vem, né? É sobre a doença de Parkinson, por exemplo, né? Quais são os sinais da doença de Parkinson? Eu atendo alguns casos. Então, a pessoa ela tem um tremor de repouso, é uma característica da doença, lentidão de movimentos, que é conhecido como bradicinesia, dificuldade para manter o equilíbrio e rigidez, né? Então, olha que coisa. É, Travou aqui. Ah, agora foi. Então, assim, olha aqui falando de fatores de risco também. Ó, gente, vai ter coisa boa, viu? Eu vou trazer coisas boas. Eu sei que tá meio, né, pesadinho aqui fatores de risco, mas eu acho que é importante essa psicoeducação para vocês. Fatores de risco para o comprometimento cognitivo leve. Então, comprometimento cognitivo leve é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa tem uma percepção que não está legal e os testes já comprovaram que não está legal. Então, pessoas que têm o CCL na doença de Parkinson. Então, idade avançada, a história da menor escolaridade também. Então, a pessoa que tem o Parkinson, que tem a doença já de longa data, a qualidade de vida dela é ruim, dose diária equivalente ao remédio que a pessoa toma, a dose está muito elevada, por isso que precisa, quem tem Parkinson, né, tá sempre com acompanhamento médico para ele ver se o medicamento está ok. Apatia, depressão, sintomas motores mais proeminentes, entre outros, né? Então, vai tendo um declínio gradual da cognição, e os déficits cognitivos não interferem na independência, viu, gente? A pessoa tem uma vida normal, mas ela já começa a ter alguns prejuízos. E cerca de 25 a 40% de pessoas que têm Parkinson podem desenvolver quadros de demência ao longo da vida, devido à propagação aí da degeneração. Por isso que, de novo, né, prevenção, prevenção. A gente vai repetindo isso aqui sempre, esses cuidados. Então, é só para trazer também esse destaque aqui da doença de Parkinson. Eu lembrei também, Lei, só em relação ao slide anterior, já vou Certo. passar aqui para a dúvida da Sheila, ela tem outra dúvida, que você colocou também a questão da perda auditiva. Tem algumas pessoas, eu tenho um ouvido sensível, né? Porque o meu
O problema de saúde mais grave foi mergulhar em Fernando de Noronha com 15 anos e eu estourei o tímpano esquerdo. Tive que Nossa, fazer, pessoal, eu brinco que eu tenho plástica, mas não dá para ver que eu fiz plástica no meu tímpano, do ouvido esquerdo. Então, se eu estou num lugar que tem, e eu adoro sair, adoro som alto e tal, festa, mas se eu ficar perto da caixa de som, eu sinto dor. Então, eu me afasto, fico longe da caixa de som. Talvez, eu não sei, da última vez que eu fiz a audiometria, deu tudo certo, mas para mim é um fator de risco cuidar da minha audição. Eu sei que ela é mais, digamos, sensível. E é isso, assim, eu acho que eu nadei muito tempo na adolescência, acho que já estava com otite, e aí fui mergulhar, mergulhei muito rápido e acabei estourando o tímpano. Então, mas aí se eu precisar, assim como outras pessoas que eu atendo, que percebem também uma perda de audição, uma dificuldade de escutar, e aí não usam aparelho, porque falam, não, não preciso e tal e tal. Só que aí no longo prazo pode aumentar o risco também de acontecer uma demência. Então, se já percebe a perda auditiva, é melhor usar o aparelho, né? Justamente porque você está escutando bem vai te ajudar a prestar atenção e a atenção é pré-requisito para uma boa memória. Então, não ter exato. vergonha de usar o aparelho se precisar. Eu já fico atenta porque vai que, né? Eu preciso usar o Sim, aparelho antes. Agora, perfeito, esse é um comentário, mas se quiser complementar. perfeito. Não, é isso mesmo, só rapidinho, Ju, por isso que esse acompanhamento, né, próximo, ali, sempre que necessário, com o médico, ele te orientando e fazendo essa prevenção, por isso que eu disse, é um fator modificável. Então, quanto antes, se a pessoa tiver indicação para aparelho, quanto antes ela já fazer uso, excelente, porque daí pode prevenir e até evitar, né, problemas mais graves lá na frente. E hoje, né, tem aparelhos modernos, que não são aqueles gigantes ali, né, que fica minha nossa. Então hoje é bem mais, tá muito evoluído nessa parte. Pode perguntar, Sheila. Letícia, doenças como de Parkinson, eu sempre achei que eram fatores genéticos. Ou você teria por uma questão genética ou não teria, né? E eu tenho ouvido e lido que demências acontecem de várias formas, que não seria só Parkinson. Então, qual seria a diferença, né? Todo mundo que envelhece vai ter algum tipo de demência, ou isso só acontece quando geneticamente a pessoa está predisposta? Boa, Sheila. Ó, ei, Sheila, deixa eu te falar. Eu vou guardar essa sua pergunta, porque eu vou responder. Ó, que legal. Eu incluí hoje, gente, na aula, porque é uma pergunta, Sheila, que é recorrente, essa história genética, né? Enfim, então eu coloquei um slide aqui para vocês, e aí, Sheila, eu vou poder responder melhor quando eu tiver nesse slide, pode ser? Tá bom? Porque eu não quero antecipar, porque já tem um slide bonitinho para vocês entenderem, aí eu te respondo melhor. Perfeito. Então vamos lá. Só para. Gente, ó, isso aqui também é uma demanda bem recorrente na minha prática clínica. Letícia, eu não estou preparada para lidar com o diagnóstico do meu pai, da minha mãe, porque realmente, né, gente, é bem desafiador um diagnóstico, seja de Parkinson, Alzheimer, enfim, né? Então, o que fazer? Primeiro que, né, é básico isso aqui, buscar uma ajuda profissional, ler sobre a doença, né? Então, entender, a gente chama, pessoal, de psicoeducação. Quanto mais eu entendo sobre algo, quanto mais eu, né, leio, mais eu vou conseguir lidar, orientar, cuidar do meu pai, da minha mãe, enfim. Então, leia sobre a doença, participar de grupos de né, familiares ou cuidadores. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei como é Brasília, né? Mas tem a ABRAS, que é no Brasil todo, a Associação Brasileira de Alzheimer, e eu sei que lá eles têm grupos para familiares, para cuidadores, porque essa troca também é muito importante. Leitura de livros, né, gente? Hoje também tem uma infinidade de livros para familiares, para diagnósticos específicos, manutenção da rotina. Então, se o pai, a mãe, né, veio com diagnóstico, é importante manter a rotina. Na verdade, é importante enriquecer essa rotina do meu pai, da minha mãe, por conta do diagnóstico. Divisão de tarefas, viu, pessoal, com a família. Então, também uma coisa que é muito comum. Então, por exemplo, aqui, uma paciente que eu atendo. São três filhas e o que acontece? Duas são casadas e têm filhos, e tem uma filha que é solteira. É solteira, não casou, né? Não teve filho. O que que aconteceu? Joga toda a sobrecarga ali do cuidado da mãe para ela, porque não casou, porque mora só.
e não está certo. Então, eu faço um trabalho, eu faço uma reunião para psicoeducar essa família, que as três são filhas, tem que dividir as tarefas, independente se, né, as outras são casadas, têm demandas, enfim, tem que dividir tarefas, porque sobrecarrega muito, né, quando tem um diagnóstico ali na família. Comunicação assertiva também, então, como eu vou falar com a minha mãe, como eu vou lidar, o que fazer, a gente também faz toda essa orientação. Cuidar de quem cuida também, gente. Então, assim, também um outro dado que não está aqui, mas os estudos mostram que as mulheres são as cuidadoras ali principais de pai ou mãe, idosos e com problemas cognitivos ou não, né? Então, já tem um levantamento que a mulher acaba tendo aí esses cuidados bem acentuados. Então, assim, por isso que eu sempre falo, cuidar de quem cuida. Eu também tenho que cuidar desse filho, dessa filha que vem ali para uma sessão de orientação, que é isso, né? É como eu vou cuidar do outro se eu também não me cuido. E o que eu devo evitar, pessoal? Negação do diagnóstico. Eu sei que não é fácil, mas tem muitos filhos e filhas que entram num processo de negação, de não aceitação. Isso só piora ali o cenário do pai ou da mãe, né? Eu sei que, de novo, não é fácil, é desafiador, mas negar o que está acontecendo também não resolve o problema. Infantilizar, isso aqui também, eu acho assim, eu oriento muito nesse sentido, cuidadores ou filho ou a filha, meu pai voltou a ser criança. Não, ele é um adulto que envelheceu, tem alguns comportamentos infantis, mas não voltou a ser criança. Então a gente não pode infantilizar, é tratar como um adulto que envelheceu e que está tendo ali algumas alterações de comportamento. Então, até eu oriento frases, palavras que devem ser evitadas também. Sobrecarga de cuidado deve evitar, porque às vezes, gente, também o que acontece, né? É, quadros, né? Esses quadros neurodegenerativos, os tratamentos também são bem caros, medicamento, médico, né? Enfim. Então, às vezes, o familiar não pode pagar cuidadores, por isso que aí fica o filho ou a filha que cuida desse pai idoso. E essa sobrecarga também é bem desafiadora, pode repercutir também problemas para esse filho, né? De ter problemas ali de saúde, uma depressão, por exemplo. Evitar expressões, né? Como eu falei aqui da infantilização, então, eu faço uma lista de expressões que devem ser evitadas. Puxa, pai, já falei sobre isso com você. Ai, mãe, você lembra? Não vão lembrar. O já falei tem que ser evitado, porque eles não vão lembrar, né, das informações. Então, são expressões que devem ser evitadas. Excesso de atividades, né, ou atividades que nunca gostou de fazer. Então, gente, também é isso. Às vezes o pai, né, o filho vem, Letícia, eu inscrevi a minha mãe num curso de costura. Mas, puxa, ela nunca fez, nunca gostou. Meu pai, eu coloquei ele para fazer aula de violão. Mas a pessoa nunca gostou. Então, não é. Então, assim, a gente orienta que tem que fazer algumas atividades, mas não tem que ser aquela que a pessoa nunca fez, nunca gostou. Porque às vezes os filhos, gente, querem tanto, igual outro dia, né? Uma paciente que eu atendo, os filhos, aliás, as filhas, são duas filhas, inscreveu a mãe num curso de 2 horas para trabalhos manuais, fazer colar, bolsa. Minha nossa, aí a paciente chegava lá falando comigo, ficava enfadonha, que ela não queria. Você vê, é toda uma orientação que a gente precisa fazer. A pessoa tem que gostar, até para engajar, motivar. E método Supera, pessoal. Não sei se, né, vocês conhecem o Supera, que é uma rede de franquia que tem no Brasil todo. Então, basicamente é assim, rapidinho. Supera, treina a memória semântica que eu falei lá atrás, né? Então, por isso que o Supera, gente, ele não é indicado para pessoas que têm alterações cognitivas, porque ele não vai trabalhar a memória episódica, ele não trabalha com técnicas, com estratégias. O Supera, para quem ele é indicado? Criança e adolescente em fase de aprendizagem, ou adulto e idoso que quer socializar, é legal e que também está com a memória preservada. Agora, até um quadro, até um CCL, um comprometimento cognitivo leve, até pode ser feito, mas eu vejo que tem pessoas, né, filhos que colocam seu pai, a sua mãe, quando a pessoa já está ali com um pezinho num quadro de demência, não é indicado, tá?
porque só vai trabalhar a memória semântica. Então, a gente faz esse alerta aqui também. Opa, peraí. Ei, ia fazer. Mitos. Eu não Oi, sei se pode falar. pode ser rapidinho, não sei como tá. Pode Aí, ser. ó, né, a gente vai trocando. Só porque eu lembrei que em outra aula que a Lê também conduziu, eu fiquei um pouco, perguntei para ela, né, sobre o meu pai, que o meu pai tem o costume de contar algumas histórias várias vezes, né? E aí eu perguntei para a Letícia se isso poderia indicar já algum sinal. Falei, será que meu pai não lembra? Aí ela até comentou, né, que tem essa questão de que algumas histórias a gente lembra mais porque tem uma alta carga emocional, então foi marcante para ele, alguma situação da infância e tal. Então, foi o que a Letícia falou na época, né, Lê? Assim, do tipo, não Isso. necessariamente. Pode ser que ele só realmente goste tanto daquela história que, mesmo sabendo que ele já tinha te contado, ele queira Isso. continuar contando. Mas, e aí eu fiquei atenta, porque eu percebi que eu mesma estava, sim, pai, tipo, já escutei, pode falar de novo, sabe? Tipo assim, você já contou essa história, mas vai lá e tal. E aí, e na verdade, não, de poder apoiar. Se ele está querendo contar de novo, é porque é importante para ele, né? Então, de não desmotivá-lo nesse sentido. É algo que E- pode acontecer. E já com a minha mãe eu já percebo mais essa coisa do tipo, tá com óculos na cabeça. Cadê meu óculos, né? Onde está, mãe? Aí já está reclamando com a secretária porque não sabe onde deixou tal coisa. Você não fala, respira, né? Olha com calma, vai lá ver. E já no caso do meu e- pai, essa questão das histórias. E a gente tem uma Exato. dúvida também, outra. Tá? Ah, Letícia, é uma pergunta aqui. Na verdade, vou fazer uma reflexão aqui. Você, não sei se você vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu hoje estou vivendo uma situação dessa. Minha mãe, meu avô morreu de Alzheimer e minha mãe foi diagnosticada agora com início de Alzheimer. E aí foi bem interessante porque eu estou acompanhando esse processo com um neurologista bem indicado aqui em Brasília, mas ele só indicou a medicação, essa nova que chegou agora no Brasil, em abril, e ele não indicou nenhum tipo de exercício, nenhum, sabe, nenhuma terapia para ela, porque ela está bem no início, sabe? E aí já foi diagnosticado. E aí eu achei interessante porque eu tenho dois irmãos e a gente ficou preocupado exatamente com isso, né? Dessa prevenção. Do que a gente, os irmãos, podem fazer? Porque tem a questão da, da genética. E aí a gente fica preocupado. E aí, o que a gente também pode fazer para que a gente previna isso? E aí a sua colocação aí foi muito interessante, porque eu não achei em Brasília nenhum neurologista que trouxesse essa forma que você trouxe hoje. Então, esse que eu estou trabalhando com ele, a gente está buscando a medicação e não o que poder fazer com o exercício para que ela possa melhorar, ótimo. Qual o seu nome? Carla. Carla. Pois é, Carla. Sabe o que acontece? É assim, os médicos, né, ainda tem uma assim, né, ainda um desconhecimento também, assim, às vezes até da própria reabilitação neuropsicológica, sabe, Carla? Então, o médico, aqui, alguns médicos aqui em São Paulo, indicam palavras cruzadas, o supera, treino cognitivo. Treino cognitivo é isso, supera essas coisas, né? Que não vai trabalhar ali com estratégias, com técnicas. No caso da sua mãe, Carla, é indicado sim medicamentos, mas também esse trabalho, como eu disse, essa ginástica cerebral, porque aliado remédio e tratamento de, por exemplo, a reabilitação, vai frear e muito a piora do quadro da sua mãe. De novo, tem que ver, né, caso a caso, mas é possível frear essa piora com estímulos. Mas aí, Carla, às vezes tem um desconhecimento. Por isso, o pessoal aqui em São Paulo mesmo, eu dou aula numa plataforma que tem 80 médicos do Brasil todo, a Medicine. São cursos só para médicos. Aí lá a gente faz questão de frisar o que é reabilitação neuropsicológica, o que é treino cognitivo, sabe, Carla? Para psicoeducar, parece que não, mas às vezes os médicos têm esse desconhecimento também. Então, só remédio, no caso da sua mãe, não é suficiente. O remédio ajuda numa parte, mas o tratamento vai funcionar em outra. E aí, Carla, eu também já vou juntando com a pergunta da Sheila, falar dessa parte genética. Já vou entrar rapidinho nisso. Só vai ter mais um slide e eu vou falar dessa parte genética que você trouxe, essa preocupação aí dos seus familiares, né?
Então, gente, isso aqui também são perguntas bem comuns, mitos e verdades. Estou mais esquecido ultimamente. Será que devo me preocupar? É o que eu falei. Se a intensidade e frequência estão fora assim, né, do esperado, é importante. Só que, pessoal, uma observação: deficiências de vitamina B12, tomar pouca água. Então, também tem outros fatores, estresse, problemas conjugais, também pode dar falha de memória, sobrecarga cognitiva. Então, por isso que não necessariamente é um problema mais grave, né? Às vezes é algo ali que está acontecendo, precisa tratar, e aí rapidamente melhora, né, a parte das falhas cognitivas. Minha mãe teve Alzheimer, será que terei? Né, um pouquinho do que a Carla acabou de falar. Aí no slide seguinte eu vou responder isso aqui melhor. Tenho esquecido nomes com frequência. Será que é normal? Gente, é muito normal esquecer nomes, nomes de pessoas, nome do livro. Nossa, Letícia, eu fui num restaurante, não estou lembrando o nome. Por quê, pessoal? Se eu não crio uma estratégia para lembrar o nome, vai apagar. Só se o nome for significativo. Então, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui. Por que que a gente lembra? Ganhou Oscar, ficou repetindo, aumentou índices de bilheteria no cinema. Então, o nome, né, o nome do filme ficou muito, repetiu-se muito no jornal, na mídia, a gente falou sobre ele, enfim, né? Então, assim, nomes, por exemplo, a Juliana. Se eu não, né, então, se eu não criar uma estratégia para lembrar o nome da Juliana, por exemplo, às vezes eu posso esquecer. Por quê, gente? Porque nome, a Juliana é o nome dela e pronto. A Carla se chama Carla e pronto. Eu não posso chamar de Maria. Só que, assim, um detalhe: tem técnicas, estratégias para a gente memorizar nomes, mas é super normal esquecer nomes, viu, gente? Então, a gente criando uma estratégia legal, guarda mais, né? Mas é super normal, porque o nome é aquele pronto. Se eu não criar ali, vai apagar. Então, também não é, ai meu Deus, é para preocupar. Não, é super comum, tá? Dando que é aquela situação que às vezes a pessoa acha que está com algum problema, mas você está num evento, chega e aparece uma pessoa aleatória apresentando o nome, você não está prestando atenção. A questão é o Isso, pré-requisito da memória, é a atenção, né? Tanto que perfeito. se você encontra alguém que você acha interessante e tal, você vai prestar atenção, vai lembrar o nome, não é mesmo? Então, fica essa lembrança, né? Perfeito, Ju. Então você não estava atenta, que aquela, né, a primeira entrada da memória do estágio é a atenção, muito barulho. Eu não tô, né? Tô pensando assim, a pessoa acabou de falar o nome, eu tô pensando na conta que eu preciso pagar, né? Ou aquela música que está tocando me lembrou uma situação. Então, gente, tem N fatores que fazem com que a gente não lembre o nome ali específico, tá? Percebo Então, mais essa questão de você estar preocupado em como cumprimentar, né? Você está num evento e tal, eu falei, será que eu vou dar a mão? Os dois, eu estou mais preocupada assim em estar olhando nos olhos da pessoa do que no nome. Aí depois que eu, nossa, eu não prestei atenção no nome, né? Eu já tive essa reflexão outras vezes, dependendo do evento, você está mais preocupado ali em ver, né, como é que está o ambiente do que no nome mesmo. isso. E só também para não perder o gancho, né? Qual estratégia eu posso usar para lembrar nomes? Existem mais de 10. Eu vou falar aqui, pelo menos assim, eu acabei de ser apresentada para alguém. Repetir o nome da pessoa. Oi, Carla, tudo bem? Você é de onde, Carla? A repetição ajuda na memorização. Se a Carla, se eu tenho um parente, né, que tem o mesmo nome da Carla, então criar uma associação. Ou eu pegar alguma característica física do rosto da pessoa e associar com o nome. Enfim, tem várias possibilidades aí, mas de fato, pessoal, a atenção é a porta de entrada. Se eu não estou atenta, eu não vou memorizar o nome da pessoa. Eu não sei se a Sheila deve ter dado uma saidinha, mas agora que eu vou responder um pouco a Ela pergunta pediu, dela. ela pediu Oi? desculpas, Lê, porque ela teve uma reunião, teve que sair, mas depois eu vou passar a resposta para ela. Tá bom? Ah, Eu tô... beleza. Oh, que pena, senão eu tinha respondido lá atrás. Eu não sabia que ela ia sair, mas tudo bem. Viu, Carla? Então você que está firme aí, né? Pessoal, quiser ficar um pouquinho em pé, se está cansativo, levanta um pouquinho e volta, porque é isso. Eu sei que às vezes a atenção vai embora. Então, pessoal, ó, como tem muito essa pergunta, eu trouxe esse slide aqui. Fatores genéticos. Eu coloquei na doença de Alzheimer, gente, mas é demências de modo geral. Tem demência frontotemporal, que é alteração de comportamento, demência vascular, que pode ser acometido por um AVC, por exemplo. É que a doença de Alzheimer é a que é a mais acomete, é a mais comum, prevalente, por isso que a gente põe Alzheimer.
fator genético ou hereditário, né? Indivíduos com menos de 65 anos de idade ocorre de 1 a 5% dos casos. Então, Carla, né, o que acontece? Se a mãe teve, o primo e tal, é uma preocupação, mas não é uma preocupação gritante. Por quê? Porque ocorre só de 1 a 5% dos casos. A prevalência é bem reduzida. Claro que, de novo, fazer um acompanhamento, tá monitorando. O que que acontece, gente? Se a pessoa teve ali um quadro de demência né, com idade menor de 65 anos de idade, o que que acontece? Quando tem um quadro de demência dessa característica, a doença avança muito mais rápido. Então, demências por questões genéticas ou hereditárias avança muito mais rápido do que quando acontece por outros fatores que eu vou explicar aqui depois dos 65 anos. Por isso, viu, Carla, que eu diria para você que é uma preocupação, mas não é uma preocupação gritante, porque a porcentagem é de 1 a 5% dos casos. De novo, tem que acompanhar, avaliar, caso a caso também, né? A forma tardia dos quadros de demência é quando ocorre depois dos 65. Então, gente, eu me preocuparia aqui, pessoal. Por quê? Porque 95% dos casos de quadros demenciais são uma combinação desses três fatores: fatores genéticos, fatores ambientais. O que é fator ambiental? Poluição do ar, por exemplo, estilo de vida, questão da saúde, faça atividade física ou não, questão, né, o nível socioeconômico da pessoa, questão de depressão, ansiedade, estresse, está aqui no fator ambiental, que são aqueles fatores lá que a gente já mencionou que se cuidar, né? Deve ser cuidado. Fatores modificáveis, que é os 12 fatores de risco. Então, veja, fatores ambientais, eu também vou falar um pouquinho aqui no próximo, né? Mas se a gente fizer aqueles cuidados, né, que eu mencionei, atividade física, manter hábito de leitura, eu vou falar já já, é possível prevenir. E fatores modificáveis, que são os 12 fatores de risco. Então, tratar diabetes, tratar tabagismo. Então, veja, gente, 95% dos casos é essa combinação que a pessoa vai ter ali um problema de demência, por exemplo. Então, eu me preocuparia mais aqui do que somente a questão genética, tá? É claro que se tem a questão genética, a pessoa não fez esses cuidados ambientais e os fatores ali que não foram tratados, ela tem uma chance bem aumentada de ter um problema lá na frente, tá? Então, veja que é isso. Viu, Carla? Caso a caso, vai acompanhando, né? Faz os exames e tal, mas a porcentagem é muito menor, tá? Então não quer dizer, gente, que minha mãe teve, eu vou ter. É uma série de questões que precisa ser avaliada. Não sei se eu respondi, Carla. Respondeu, mas eu queria, se você pudesse, pode ser depois, uma indicação de quem pudesse fazer esse acompanhamento dela aqui, dessa parte que eu não achei nenhum. É ela aí, ó, mas ela é de São Paulo. Faz online? Isso. Eu tenho pacientes online também. Assim, Carla, eu estou num grupo de neuropsicólogos do Brasil todo. Eu posso também dar uma verificada se tem um profissional, né, com uma boa indicação aí em Brasília. Tem alguns grupos que eu participo, eu coloco lá. Se por acaso não tiver, aí a gente pode fazer essa experiência. Online eu atendo, mas assim, né? O online é bom, mas é isso, ele é limitado até um ponto. Eu tenho pacientes que já estão no quadro de demência leve, eu atendo online. Mas quando vai evoluindo, o ideal é presencial. Mas aí eu vou colocar lá no grupo, Carla, depois vai ter meu contato aqui, aí a gente troca mensagens, tá bom? Perfeito. Beleza. Então, gente, ó, vamos cuidar, né? Aqui são os fatores de proteção cerebral. Então é isso, manter hábito de leitura escrita regular, atividade física, socialização, higiene do sono, né, que é fundamental também, né? Então dormir ali no horário regular, evitar estímulo celular, dormir mais cedo para acordar bem, acordar disposto, fazer técnicas de meditação. Aqui, gente, já é para quem tem problemas cognitivos, que eu cuido da parte de segurança dentro e fora de casa. Então, a gente orienta a família até alguns
objetos, auxílios para evitar quedas, por exemplo, corrimão. Enfim, aqui já não é o caso de vocês, não. Dieta do Mediterrâneo, pessoal, é só pôr na internet, tem uma lista de alimentos ótimos para a memória. Rapidamente, azeite, alimentos ricos em ômega 3, nozes, castanhas, tomar água também, diminuir carne vermelha, né? Então, depois colocando na internet, vai ter uma lista que esses alimentos são indicados para ter boa saúde cognitiva. Óbvio, né? O que que é bom para a memória é treinar a memória. Então, a estimulação cognitiva, exercitar o cérebro, né, pessoal? Fazer a ginástica cerebral. Utilização de estratégias compensatórias, isso aqui todos nós estamos utilizando. O que que é estratégia compensatória? É tudo que eu uso para compensar uma falha de memória. Um post-it, né? Uma agenda, um alarme. Ah, eu preciso tomar um remédio. Eu coloco um alarme. Então, é uma estratégia que compensa a minha falha caso eu esqueça de tomar um remédio. Todo mundo está usando essas estratégias. Ah, Letícia, eu fico refém da muleta, das estratégias. Não, gente, a gente precisa usar essas estratégias, agenda, alarme, aplicativo, porque, de novo, a gente tem muitas demandas aí na vida. Então, tá tudo bem. Não ficar parado, né? Ocupação sempre. Fazer um voluntariado aí para quem já vai, né? Quem aposenta, enfim, espiritualidade, independente da religião, né? Tem algo maior, significado, um propósito, né? E aqui da aposentadoria, né, gente? A Juliana deve ter, com certeza, né, reforçado muito a importância do propósito, de uma ocupação. Gente, ó, então se a gente cuidar de metade, ou um pouquinho da metade disso aqui, nós vamos ter uma boa saúde cognitiva novamente, caso a caso, né? Mas vamos cuidar aí, né? Pelo menos metade disso aqui, a gente já vai prevenir problemas lá na frente, viu? É bem importante. Rapidinho também, gente, na pandemia, né? Não só pandemia, mas a gente tem escutado muito essa história da atenção. Ai, Letícia, minha atenção tá ruim, tá piorando muito por conta desse brain rot. O que que é isso, gente? É a deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos, ó, superficiais, rápidos, pouco desafiadores. Então, pessoas que ficam muito no celular, vendo vídeos curtos, vendo memes um atrás do outro, textos rasos, né, que não exige reflexão. Isso queima neurônio, como o desenho aqui, ó, queima. Vamos evitar. O que fazer, né? Então, ó, o brain rot, né, é uma dificuldade na concentração, memória fraca, menos criatividade, menos pensamento crítico, ansiedade e impaciência constante. Então vai queimando. Tanto é que o brain rot, o significado é cérebro podre. Não sei se vocês já ouviram a expressão. Ano passado para cá tem sido muito utilizada pelo excesso de telas. Como evitar? Consumir conteúdos mais profundos, praticar leitura sem distrações, dar pausas da rede social. Eu até oriento a pessoa a tirar por uma semana um aplicativo da rede social do celular para evitar ficar entrando. E também, né, gente, fazer algo que estimule de forma produtiva o cérebro de vocês, né? Isso é bem importante. E aí, gente, indo já para a parte final da aula, né? Agora eu vou dar a parte das técnicas, das estratégias que vão ajudá-los aí no dia a dia de vocês, né? Puxa, Letícia, né, aquilo lá da pergunta inicial. Onde eu deixei? Puxa, onde eu deixei o óculos, né? Será que eu tranquei a porta? Aqui eu trago, né, gente? Olha o que acontece. A falha de atenção e, consequentemente, de memória ocorre porque a pessoa está no piloto automático. Então, onde eu deixei a chave? Será que eu tranquei a porta? A pessoa está no automático, ela não gravou, ela não está atenta ali. Gente, essa técnica é muito eficaz, vocês podem já estar utilizando. Primeiro, informação visual. Quando for trancar a porta, olhe para a chave, né? Porque às vezes vocês estão atrasados, está ali trancando na correria, precisa pegar ônibus, o carro, sei lá, não está olhando para o que está fazendo, tá? Informação visual. Auditiva, faz um barulhinho na chave. Por quê? Porque essa informação vai gravar no cérebro. Informação sinestésica é o toque, é o pegar na chave. E verbal, né? Informação verbal.
dizer em voz alta: estou trancando a porta de casa ao sair. Eu sempre brinco, né? Falo baixinho, porque se o vizinho escuta, vai falar: ixi, essa aí tá louca, né? Mas por quê, gente? Porque informação verbal, o falar em voz alta, grava no cérebro, tá? Então, treinem, vocês vão ver que vocês vão lembrar. Trancou a porta, seguindo essas 4 dicas, lá no estacionamento ou no trabalho, eu tranquei. Ou então, onde eu deixei? A mesma coisa, eu vou guardar sei lá, a carteira. Olhe para a carteira, faça um barulhinho na carteira, né? O toque e verbalize. Estou deixando a carteira aqui na primeira gaveta. Isso grava muito, pessoal. Outra estratégia para atenção também. Eu gosto muito de indicar, gente, esse livro, né, da atenção plena, porque ele tem várias técnicas de mindfulness, é ótimo, mas também na internet tem muita meditação. Ah, Letícia, eu não tenho tempo de meditar. Tem sim, tem meditação de 5 minutos. Meditação é ótimo também para melhorar o foco. Gente, ó, vocês podem fazer essa simples pergunta: quando estiver realizando uma atividade, deverá parar e perguntar a si mesmo: nossa, o que que eu estou fazendo agora? Por quê, pessoal? Porque a nossa mente vai embora. Eu estou ali no computador, mas a mente está pensando em outra coisa. Então eu paro e penso: nossa, o que que eu estou fazendo agora? Eu trago a mente, a atenção para o momento presente, para a consciência. Então aqui é para combater o piloto automático de tudo que a gente faz. A gente não está atento ao que está fazendo. Essa simples pergunta, gente, quando estiver trabalhando, estiver lá na cozinha: nossa, o que que eu estou fazendo? O que que eu ia fazer agora? Traz a atenção para o foco, tá? Então, isso também é simples, mas ajuda muito. Eu gosto sempre de indicar, além dessa técnica, fazer a meditação ou a respiração diafragmática também, né? De inspirar como se fosse encher um balão. Inspira, puxa o ar pela boca e nariz, segura um pouquinho e solta devagar. Então, técnicas de respiração também são bem eficazes para melhorar o foco. Essa que também eu falei lá na perguntinha. Não lembro o que foi fazer de um cômodo para o outro da casa, né? Então, gente, olha aqui que interessante. Crie associações mentais entre o cômodo de origem, a sala, e o destino, que é o quarto. Enquanto se desloca, repita mentalmente ou em voz baixa o motivo da ida para o outro cômodo, trazer a atenção para o presente. Opa, perdão. Essa repetição ajuda a fixar a informação na memória de curto prazo. Então, veja, né? Estou aqui na sala eu estava pensando em colocar o celular para carregar. Quando chegar lá no quarto, você vai pôr o celular para carregar, né? Então, pessoal, vocês percebam, né? Você trouxe aqui algumas estratégias atencionais, porque é isso. A nossa atenção, por conta da sobrecarga que a gente vem repetindo aqui, está muito sensível, está muito superficial. Então, todos nós, né, estamos tendo um prejuízo atencional. Por isso que essas técnicas aliadas, né, higiene do sono, atividade física, como eu comentei, tomar água também, enfim, né, os fatores protetivos, é muito bom para ter boa memória, tá? Então, eu trouxe um pouquinho aqui dessas técnicas, pessoal. É isso, né? Por conta do tempo, sempre tem muita coisa para falar. Então, a gente agora vai deixar uns 10 minutinhos, né, Ju, para as perguntas, dúvidas. Muito bom. Obrigada, Lê. E é isso, Eu no quero. final das contas, quando a gente escuta as estratégias que a Letícia está compartilhando com a gente, é basicamente qual que é a mensagem? A gente precisa fazer uma coisa de cada vez, né? Então, essa ideia, as mulheres são multitarefa, a gente dá conta, só traz sobrecarga mental. Então, se eu estou. É engraçado porque as pessoas acham que a meditação, e claro que a meditação mais profunda é a meditação que você vai lá, fica em posição de on, né? Fecha os olhos e fica um tempão buscando esvaziar a mente, ok. Mas as próprias técnicas de mindfulness e atenção plena dizem que você estar meditando é estar justamente atento a fazer. Então, agora eu vou fazer isso, agora isso e tal. Então, isso ajuda bastante a gente estar atento, que é o pré-requisito da memória, certo? Alguém tem Perfeito. o Edinaldo tem uma pergunta, Lê. Oi, Ale, tudo bem? Edinaldo. Oi, Edinaldo, tudo jóia? Então, minha mãe já está nesse processo de demência já acho que um pouco avançado já, né? E
ela mora em São Paulo, lá com meu padrasto. E eu convivi um tempo com ela, né? Lá em São Paulo, antes de vir para cá. E, enfim, passando com os especialistas, mas ele sempre passando essa questão da medicação, mas com poucas dicas e poucas informações assim de como que a gente poderia lidar com ela durante esse processo, né? Para a gente proporcionar uma qualidade de vida melhor para ela. Aí você passou essas atividades, esses exercícios, aí, claro, para nós que podemos evitar ou diminuir esse risco aí, fazer a prevenção. Mas no caso, para ela, assim, você sabe alguma situação que nós que convivemos, né? Inclusive hoje eu estou indo para lá, né? Eu vou passar esse fim de semana com eles lá em São Paulo. E aí é sempre curioso porque, bom, graças a Deus ela ainda lembra dos filhos e tal, mas a gente tá vendo que o próprio médico já falou que pode ser uma coisa de repente, né? De repente ela pode chegar num momento dessa doença que não venha nem lembrar de quem são os filhos. Mas assim, durante esse processo que a gente está convivendo com ela, o que que a gente pode fazer de atividade? A gente já procura fazer algumas coisas, né? Procura exercitar, até para tentar. A gente sabe que não vai ter a cura, mas a gente sabe que pode, pelo menos, passar um momento um pouco mais de felicidade, alegria com ela. Mas a gente busca sempre estar vendo alternativas, né? Que dica que você daria assim para esse convívio, né? Eu vou lá, faço um fim de semana, a gente, inclusive final do ano eu tô indo para lá também. Mas no caso do meu padrasto, né, que também já é uma pessoa de idade e tal, como é que a gente pode orientá-lo aí nessa situação de conviver um pouco mais, tentar amenizar um pouco a situação com ela, né? Certo. Bacana, Edinaldo, sua pergunta. O que eu sempre digo, né? Vou te dar aqui algumas orientações, mas cada caso é um caso, eu não sei em que estágio do comprometimento da memória que sua mãe se encontra, mas o que que pode ser feito, pessoal? É assim, dar vida para a pessoa, ocupação. Então, tipo assim, como, né? Dentro de casa, ela fazia algumas coisas e deixou de fazer. Vamos ver o que ela consegue fazer ali com supervisão, por exemplo. Então, dentro de casa, algumas coisas que é porque, assim, veja, a ocupação mental, a ocupação motora. Então, Edinaldo, eu não sei se ela tinha hábito de cozinhar, é isso, precisa ver com supervisão. Mas, assim, dá ocupação para ela dentro de casa, ela ir no supermercado junto com alguém, ela escolher as frutas. Porque, gente, ó, Edinaldo, boa sua pergunta. Às vezes os filhos também tiram a autonomia do pai e da mãe antes da hora. Então, o pai e a mãe conseguem fazer algumas coisas, aí o filho, ah, não, Letícia, eu quero evitar que caia, sei lá, quero isso, eu vou fazer. Então, Edinaldo, dá ocupações em casa, fazer com que ela tenha autonomia de ir no mercado escolher as coisas e junto com supervisão. Uma boa estratégia que eu vou passar para você, Edinaldo, você chegando lá na casa com ela, se ela viu algo na TV, pedir para ela te contar, se ela puder escrever o que ela viu. Tem uma atividade, gente, que eu gosto muito de passar para os filhos, né? Chama Registro do Dia, que vai trabalhar a memória episódica. Então, Edinaldo, você vai falar, mãe, o que que a senhora fez ontem? Me conte aí com o máximo de detalhe. Mas se aí, Edinaldo, ela já tiver com muito prejuízo, você vai me imaginar que você chegou lá 11 da manhã. Você fala, mãe, o que que a senhora fez agora mais cedo? Aí você vai dando pistas, se vê que ela já está com muita dificuldade em trazer o que ela fez. Ah, então a senhora tomou café? O que que a senhora comeu? Então, Edinaldo, o registro do dia é assim: pedir para a pessoa contar como foi o dia anterior, detalhar com o máximo de informações o que fez, o que comeu, que atividades realizou, ou se está com muito prejuízo, o que ela fez agora há pouco, o que que ela comeu agora há pouco, e vai dando pistas. Na televisão, viu alguma coisa? O que que você fazer perguntas sobre o que viu. Outra coisa bacana, gente, aí para os filhos, para Carla, né? É assim, existem alguns livros que não são livros exatamente. Anotem aí. Vou dar duas sugestões para vocês. Um deles é uma pergunta por dia, que é assim, todo dia tem lá uma pergunta que a pessoa tem que responder, né? E são perguntas bem interessantes. Então é só pôr na internet, livro, uma pergunta por dia. Esse Botar. livro, gente, olha que interessante. Ele pode ser usado por 5 anos.
Então a pessoa coloca o ano 2025 e responde a pergunta de hoje. Ano que vem vai ter o espaço lá, 2026, para ela responder a mesma pergunta. E é legal ela ver a mudança ali da pergunta. E um outro que eu gosto de indicar, pessoal, é Mãe, me conte sua história, ou Pai, me conte sua história, que é um livro de memória autobiográfica. Então, vai ter perguntas sobre a vida da pessoa. Esse eu gosto bastante também. Por quê? Porque, mesmo com prejuízos cognitivos, a mãe de vocês, o pai de vocês, tem aquela memória semântica armazenada. Então, eles vão conseguir lembrar sobre a escola, sobre um evento marcante. E também, viu, Edinaldo? Ó, já vou te dar uma dica de presente de Natal. Dê de presente de Natal para sua mãe, para ela, né, esse livro, e toda vez que você visitá-la, mãe, o que que a senhora escreveu aí no livro hoje? Pega uma página e me conta. Porque também, gente, é isso. Eu indico o livro, eu falo aquilo, mas tem que participar. Eu até peço, tem netos, pede para o neto também, netoterapia, o neto participar, o neto. Isso, a Ju já até colocou o link aqui. Então, Edinaldo, né, já dei algumas opções aí: ocupação dentro de casa, mercado, dá, dá, né, movimento para ela. Esse presente do livro, registro do dia, ou então você vai sair com ela, Edinaldo, vai na rua, mãe, o que que a senhora está vendo? Olha o dia como é que tá. Vai fazendo perguntas para ela responder. Então, gente, Carla, pessoal, faça perguntas, né, para a pessoa ir trazendo informações. Isso já está estimulando a memória episódica, sabe? Então, veja, né, já tem umas opções aí que eu acho que já dá, Edinaldo, para você mandar bala com a sua mãe, viu? Obrigado. Le- A gente já faz bastante isso que você tá propondo aí, a gente já tem esse costume mesmo. Mas é sempre bom, né? Fazer de outra. É que assim, né, Edinaldo, caso você queira depois algo mais específico, né, que é isso, eu estou falando um pouco, né, generalizando um pouco, mas existem técnicas e estratégias mais específicas. Caso depois você queira falar comigo, né, no privado, aí eu posso passar outras, que é isso, né, cada caso é um caso, cada caso é um caso, né, eu posso especificar para o caso da sua mãe. Leia, a Tem mais gente uma? tem. Você pode até 5, 10 minutinhos no máximo? Posso sim. Eu vou tirar só aqui desse slide, gente. Ah, sim. Eu vou Ah, passar. viu, pessoal? Rapidinho só, viu, Ju? Só para falar que aqui tem meus contatos, né? Só rapidinho que eu vou sair dessa tela. E é É, isso, quer ter boa memória, precisa exercitá-la continuamente. Então, aqui tem meu e-mail, meu celular, meu Instagram, tá bom? Só porque eu vou tirar desse modo compartilhamento. Pode perguntar. Não. Letícia, bom dia. Bom dia. Obrigado por todo o material e todo o conhecimento. Eu vi você falando pouco, a gente está falando muito da mãe, está falando muito da perspectiva de futuro, mas eu confesso que senti uma falta de olhar um pouquinho mais para trás. Assim. Alguns que têm aqui têm filhos e o problema de memória não está acontecendo só para o futuro, está acontecendo com muitas crianças, muitos adolescentes, conosco mesmo, entendeu? E essa questão dos adolescentes e dos filhos e a questão da questão medicamentosa. Com todo o respeito que eu tenho à profissão do psicólogo, neuropsicólogo, eu vou fazer uma analogia aqui com a questão do nutricionista. Você vai no nutricionista, ele te passa um conjunto de coisas e, na maioria das vezes, você vai depois no nutrólogo ou vai no psiquiatra, ele te passa uma medicação, a medicação é mais efetiva. Ou seja, eu sei que a gente tem que se alimentar bem, eu sei que a gente tem que fazer um montão de coisa, mas, de maneira geral, a maioria das pessoas que eu conheço prefere o medicamento que dá mais eficiência. O problema é que o conjunto de medicamentos que as crianças estão tomando, que os adultos estão tomando, estão alterando muito a percepção, o grau de capacidade cognitiva ou até memória. Então, esses dois elementos, o conjunto de medicamentos que a gente tem tomado e a questão de como atuar nessa questão da memória com crianças e adolescentes, eu só senti falta, se você tiver material sobre isso, puder passar para a gente depois, eu acho que ajudaria alguns pais que ainda têm filhos adolescentes e estão lidando com isso. É seu nome? Qual que é? Salo Bispo. É, Como? a Juliana mencionou aqui que são os mesmos fatores. Eu sei que são os mesmos fatores, mas a aplicação desses fatores não tem a mesma, pelo menos no dia a dia,
tem um grau de dificuldade, eu tenho um grau de concepção diferente quando se trata de adolescente e criança e até a gente no dia a dia. Porque a gente sabe que tem que fazer isso, mas na prática a gente não faz. Se a gente não faz, tem algo mais pragmático para além da medicação? Porque quando a gente vai no psiquiatra, quando a gente vai no médico, no nutrólogo, quando a gente vai no médico, a orientação é completamente diferente. Digo no seguinte, ele sabe que a gente tem que fazer tudo isso, mas geralmente ele vai na medicação. E o conjunto de medicações alteram a percepção, inclusive altera a percepção do ponto de vista de atenção e de memória. Obrigado. É, certo. Bacana, legal você ter trazido isso. De fato, né? Realmente, assim, eu também atendo jovens, né, 18 anos, eu falo assim, adultos, né, mas assim, já ainda é ali na fase do adolescente. Então, respondendo um pouquinho à sua pergunta, com certeza existe uma medicalização absurda, então a gente está vendo que aumentou muito o diagnóstico de TDAH em criança e adolescente, diagnóstico de TEA, e aí, como você falou, vai para o medicamento, né? E, novamente, nem sempre o medicamento é a primeira possibilidade ali. Aí, tem sim, tem várias, é um pouco do que, né, a gente falou das estratégias, mas aí, o que que acontece? É caso a caso, né? Os pacientes que eu atendo, jovens, ali 18, 20 anos, eles estão trazendo muito essa queixa do TDAH, então a gente orienta com algumas estratégias ali ambientais, de organização, de planejamento, depois eu posso estar passando para vocês aqui novamente, né? A gente fala de modo geral, porque cada caso é um caso. Com o filho, né? Filho, criança ou adolescente, dá para também, eu não sei se você tem esse hábito, eu sempre oriento assim, deixa eu conversar com o meu filho, o que está acontecendo ali na dinâmica dele? Qual é o problema? Eu acho que está faltando também a questão da comunicação, o excesso de telas também está sendo um grande problema, junto com medicação. Então, existem algumas orientações comportamentais que a gente passa para os pais para lidar com aquele filho, né? Então, aí por isso que eu falo, comunicação, sentar e conversar, reduzir celular, limites, né? Ontem mesmo, uma paciente de 20 anos errou a saída do metrô, ela tem TEA e TDAH, mega desorganizado. Então, a gente vai trabalhar com estratégias ali específicas para o caso dela. Mas aí, eu não gravei o seu nome, mas o que a gente sabe é que o remédio realmente não é a primeira escolha em alguns casos. Na verdade, eu diria até que existe uma banalização dos diagnósticos. Então, como você também fez uma pergunta aberta, eu estou respondendo um pouquinho de forma aberta. Mas se tiver algo mais específico, aí também é a mesma coisa. Você pode me escrever para a gente especificar, né? Mas é isso, conversar, entender a rotina, ambiente ali, excesso de telas que precisa reduzir, e anterior à medicação mesmo, porque, gente, tá demais, né? Tudo é TDAH, tudo é TEA, e não necessariamente. Às vezes é uma questão ali emocional, uma psicoterapia também, viu? A gente faz muita orientação também com os pais. Então, não sei, né, se você está com alguma questão mais específica com o seu filho, é interessante também fazer um acompanhamento terapêutico, que esse profissional vai poder te orientar os pais também. É bem bacana. Oi, Ju, não sei se. Agora está funcionando. Não, só vou complementar, né, assim, que uma provocação, né, porque o Marcelo diz, mas a gente não faz. Mas aí também, né, porque se eu converso com uma família que cuida, como a Letícia trouxe, de alguns desses fatores de proteção, né? Então, assim, o pai tem uma casa organizada, a família tem uma casa organizada, né? As pessoas estão ali buscando, o filho tem um espaço para estudos, é uma família que busca se exercitar, então porque criança e adolescente aprende especialmente por observação, né? Então, se o pai fica o dia inteiro no telefone, não lê, não faz exercício, se alimenta mal, não tem amigos, né? Não tem hobby, não tem lazer, fala, você devia fazer. Não adianta. A criança, meu filho não lê. E você lê? Você tem que ser o exemplo. Todas as famílias que eu atendo, em que o pai e a mãe, a pessoa com quem a criança e o jovem mora, agem, atuam, se comportam na maior parte do tempo, dando exemplo, não tem erro.
Não, assim, pode até ter um diagnóstico, que não, como a Letícia trouxe na maioria das vezes, né? Eu acho a maioria das crianças e adolescentes estão, apesar de todo o momento que a gente está vivendo, também se cuidam mais do que as famílias que estão desestruturadas, querendo que o filho faça sem dar o exemplo. Então vamos começar, né? Eu acho que essa é a mensagem. Obrigada e desculpa o horário. Mas a última pergunta, Letícia, entre os vários tipos de memória que você nos trouxe, qual seria a delas que a gente deveria mais exercitá-la? Seria essa memória episódica para nós que estamos 50 a mais? Ótimo sua pergunta. Eu gosto só de falar o nome, como você se chama? É a Germana. Desculpa, Germana. Ah, é a Germana, tá? Que agora tá mais. Em Germana, sim. A indicação que nós damos é isso, beleza. É estimular a memória declarativa episódica mesmo, que é essa memória é recente, né? Que a memória, porque assim, né, gente, a memória de trabalho também, que ela é importante, que está no nosso dia a dia, mas ela tá também é um subgrupo, né, da memória episódica. Então, a indicação, sim, é estimular mais a memória episódica. Como? Um pouco dessas estratégias que eu passei aqui. O aqui e agora, respiração que eu estou fazendo, e hábito de leitura, pessoal. Ó, então, aquela palavrinha que some, está na ponta da língua, vai piorando por falta de leitura também. Né? Então, a pessoa que também não está lendo vai falhando. Então, Germana, a orientação que eu tenho é sempre, se possível, estimular mais a memória declarativa episódica, né? Como mantendo o hábito de leitura e escrita, aqueles fatores que eu mencionei. Então, ela seria o principal, até porque a partir dos 30 anos que a gente começa a perdê-la, né? Tá bom? Ju, mas se tiver mais alguma pergunta, eu também consigo responder. Muito obrigada e desculpa o adiantado da hora. Tranquilo. Mais Não, ou tranquilo. bem, joia. Então, eu vou pedir depois, Lê, se você. Eu já registrei aqui os nomes dos livros, além do Atenção Plena, tem também aqueles dois que acho que você já tinha indicado em outros encontros, além dos dois de hoje, né? Para os pais. Isso. Aí eu vou colocar. Se você puder colocar nos slides, ajuda, porque eu não tenho Ah, a perfeito. plataforma daqui, senão o e-mail fica muito Ah, grande, sabe? Eu tenho que certo. mandar para a Universidade Corporativa que encaminhe o material para eles. Mas, de todo modo, Aham. eu registrei. Vou tentar passar também a gravação, colocar no link do YouTube a gravação de hoje para quem não esteve aqui. E é isso. E aí, qualquer dúvida, Sim. também com os slides vocês recebem os contatos da Letícia e podem escrever diretamente para ela. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, não. Então é isso. Sextou, demos o Sextou. exemplo. Se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que cuidar desses fatores de risco, evitar os fatores de risco, buscar ao máximo os fatores de proteção, né? E é a melhor maneira da gente, inclusive, como é que se diz? Inspirar as pessoas que a gente ama. Porque a gente vão ter pessoas que a gente ama que não vão fazer exercício, que não vão ler, que não, né, que vão se isolar socialmente e falar para fazer, ninguém faz se não estiver motivado, né? Acho que a melhor inspiração é que a gente haja, para que eles também possam se inspirar por meio das nossas ações. Não é isso? Exato. É isso aí, gente. Ó, eu agradeço, Ju, agradeço o convite, vocês aí também, muito obrigada. Viu, gente? É isso. Quer ter boa memória, né? Repetindo a frase lá. Tem que estimulá-la continuamente, viu? Pessoal, Marcelo, né, Germana, Carla, Edinaldo que saiu. Mas é isso. Se tiver mais alguma pergunta específica, pode me escrever, que daí eu, né, você perguntou aberto, eu respondi aberto, mas aí caso a caso a gente está à disposição também. Ó, cuidem da memória dos fatores protetivos, viu? Tudo de bom e até uma próxima. Obrigada, Lê. Falou, tchau, Bom, tchau. a Beijo. gente vai se falando. Tchau, tchau. Falou.